Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente. Eu tô com mais um vídeo com vocês, gente. E hoje eu vim gravar um vídeo mostrando como se passar da fase um conceito alienígena. Magias de clima. Aí, 2 dias pra cumprir. Pegue... Pronto, gente, é essa daqui. Procure OVNIs no parque. Há rumores de que OVNIs foram vistos sobrevoando erraticamente a cidade. Sim, vá ao parque e use um dos telescópios para procurar OVNIs. E, gente, vocês vão ter que ir no parque, entrar lá. Você vai entrar e vai chamar um sim. Aí, gente, você vai procurar um telescópio e vai clicar, procurar OVNIs. Aí você, pronto. Aí vai concluir. Ser gentil com uma alienígena. Aí vocês vão procurar o alienígena pela coisa, né, gente? Porque senão a gente não acha o alienígena. Vou ver se eu acho ele, o alienígena. Vou falar com ele. Gente, aí vocês vão ter que voltar pra sua casa. Vocês vão ter que voltar pra sua casa e chamar alguns sims, se algum sim estiver já na casa. Pronto, gente. Aí você vai achar o alienígena. Você vai ser gentil com o alienígena. Aí pronto, agora vocês são conhecidos, o alienígena. Agora eu vou fazer uma amizade com o alienígena. Gente, vocês vão ficar sendo gentil, até eles criar uma amizade. Pronto. E ao parque, gente. Vocês vão voltar ao parque. O é esse, gente, que você vai pra um lugar e volta, entendeu? Vai pra um lugar, aí quando você vai pra um lugar, faz 2 prosas e já volta, entendeu? Aí vocês vão voltar ao parque. Aí já vai ter um sim lá, porque eu já tinha deixado um sim lá pra não ter que chamar. Aí, ok. O fim está próximo em um palanque. Gente, vocês vão ter que... Sabe esse negocinho aqui? Então, vocês vão ter que... Aqui, ó, vocês vão clicar. O fim está próximo, 9 horas e 30 minutos. Só que, como eu tenho mod, eu posso adiantar. Aí, ser melhor amigo do alienígena. Gente, eu não sei se eu vou ter que voltar. Eu vou ler ali a legenda e já volto. Gente, vocês vão voltar pra casa. O alienígena vai estar na sua casa. Você vai ficar sendo gentil ou ser examinado, entendeu? Você vai ficar sendo assim, qualquer coisa, porque vocês vão ter que ser melhores amigos, tá? Gente, esse alienígena eu não gostei dele, tá? Ele é feio, um pouquinho feio, tá? Não vou admitir porque ele é feio. Aí vocês vão ficar sendo gentil. Aí pronto, agora são bons amigos. Vão ter que ficar fazendo até ser melhor amigos. Pronto, gente, aí eles vão ser melhores amigos. Aí navegar na internet, você vai precisar de um computador. No quarto da menina, da filha dele, tem um computador. Vai navegar na internet. Você vai ir no computador, vai navegar na internet. Aí ser gentil com... Gente, eu não sei se pode usar a menininha, eu acho que pode. Ser gentil, prontinho. Ser gentil. Aí, ok. Aí, vem. Testar 16 mil em eletrônicos. Gente, eu vim aqui em eletrônicos. Eu vou comprar uma coisa bem cara. Bem caríssima. Vou comprar isso daqui. Tá? Quero concluída. Negociar com uma planta carnívora. Se você tiver uma planta carnívora em casa, na sua casa, no The Sims, você vai coisar com ela, gente. Se você não entender, você vem aqui e negociar com uma planta carnívora. Bom trabalho. Agora o Horas quer analisar o comportamento inteligente das plantas, onde se pode encontrar uma planta inteligente? Do canteiro do jardim.
Aí, gente, vocês vão procurar o canteiro do seu jardim. Eu não sei se eu tenho um canteiro, acho que eu tenho aqui. Tenho sim, gente, o canteiro. Ficou precisar do... Não. Gente, vou fazer uma coisa no sim de lugar. É o canteiro, cadê? Eu não sei o que eu devo plantar, gente. Acho que eu tenho que plantar qualquer coisa. Eu tenho que plantar uma planta carnívora. Eu sei disso, eu acho que eu só sei disso. Vou plantar uma planta carnívora. Porque, gente, eu não sei, eu acho. Cenoura, eu acho que eu vou ver se eu acho uma planta carnívora. Pra falar com vocês, pimentões, coisa. Gente, se você não tiver canteiro, você vem em, acho que é em plantações, que você vem naquela árvorezinha, na árvore que vai ter o canteiro, gente. Vou ter que comprar o canteiro pra ver se pega o canteiro pra aparecer pra mim. Canteiro. E abóbora, tomate, milho. A gente, eu tô plantando aqui pra saber o que é. Aí, pronto, gente. Eu vou plantar até eu conseguir. Gente, eu tava pensando aqui agora que eu vou entender. Vocês vão ter que vir na planta mesmo, onde eu mostrei. E vão procurar uma árvore que você acha que é carnívora. Deixa eu ver. Eu sei algumas que eu sei que é carnívora. Gente, babosa é carnívora, não sei se eu vou achar babosa. Mas algumas que você vê assim, você planta qualquer uma. Planta essa daqui. Aí pronto. Se for carnívora vai aparecer, gente. Aí se não for carnívora não vai aparecer. Se for carnívora vai. Que cacto, ele mata, né, gente, o cacto. Mas então eu não sei, gente. Gente, quando eu saber eu volto. Gente, eu tava toda confusa naquele negócio do canteiro. Vocês vão ter que vir no canteiro e plantar, como um exemplo, o alface. Vocês vão e plantam o alface. Plantou o alface. Plantou. Gente, vocês vão ter que ficar plantando o alface até cair na parte do carnívoro. Até cair no carnívoro. Tem que cair no carnívoro. Eu vou tentar ir com a grávida, porque ela nunca foi. Então pode ser que, pra nossa sorte, dê carnívoro. Não deu carnívoro. Vou chamar alguns sims, outros sims, pra tentar chamar essa daqui. Essa assim. Sims. Alface, plantar alface aqui, vem. Pode vir. Por favor, dá carnívoro. Deu carnívoro, gente. Tem que dar carnívoro pra nossa sorte. Pronto, depois que dá carnívoro, você clica no bicho e aperta em negociar. Porque você vai negociar com ele. E aí você vai... Desculpe-me, eu consegui aquela frase. Literatura qualitativa. Aí já eu tô falando porque eu tô nervosa. Aí você vai vir aqui na livraria, em qualquer lugar, e ler. Deixa eu ver se aqui tem. Ler ficção científica. Deixa eu ver aqui qual é a coisa que tem que ler. Literatura de qualidade. Como ali não tem, eu acho que é porque instância de pré-adolescente, acho que vocês vão ter que vir em sala de estar. E sempre tem. Eu vou em dúvida, vocês usam a pilha de revista, né? Você usa a pilha de revista, bota em qualquer lugar. Você usa a pilha de revista ou a estante, tá? Tá travando meu celular, viu? Então desculpe. Bem na hora que eu vou gravar, esse celular trava. Tem alguma coisa comigo, porque isso pode ser, né, gente? Aí você vem cá procurar aqui cheio, qualquer estante. Essa daqui mesmo. Pronto, sou alienígena. Ai, que bom. Porque o alienígena não atrapalhou. Agora eu vou vir aqui e ver se tem.
grande livro das coisas. Aqui, gente, livro de literatura de qualidade. Então, vamos lá ler o livro de literatura de qualidade. Aí, pronto. Eu tava em dúvida se era na Bíblia ou tal. Cerro D com o... gente, esse é o alienígena. Cerro D. Pronto. Aí já tá quase cumprindo. Oba-oba, gente. Vocês vão vir aqui, clicar nele. Ou em outra, qualquer Sims. Pra conseguir fazer. Eu acho que eu vou ter que criar... Cadê? Eu acho que vou ter que criar na grávida. Cadê a grávida? Aqui a grávida. Gente, pra vocês conseguirem fazer o oba-oba, vocês vão ter que ficar sendo romântico um com o outro. Até meio que eles serem parceiros. Meio que isso. Então, vocês vão ter que ficar fazendo isso. Pronto, romance. Então, romance. Aí vocês vão sentir o tanto faz, gente. Sei que vocês vão ter que ficar fazendo um negócio pra vocês serem parceiros. Pra vocês serem parceiros. Vamos iniciar um romance. Tá quase, gente. Quase. Um romance inicial. Pronto, gente. Agora são namorados. E agora já dá quase... Falta pouco, gente. Quando vocês forem parceiros, aí vocês vão conseguir. Pronto, gente. Agora vocês vão ter que fazer eles ser parceiros. Pra conseguir fazer o opa. Pronto, gente. Aí vai aparecer opa. 9 minutos. Aí eu vou adiantar. Porque eu não tenho paciência pra esperar. Aí vai ficou dormir profundamente. Vocês vão pegar a sua sim e vai botar dormir profundamente. No final, gente, é tudo bem fácil. Pronto, dormir profundamente. Ser engraçado com o hábito. Gente, é aquele bichinho. Esqueci o nome dele. É aquele alienígena. Eu não sei. Tá aqui no quarto da minha filha. Pronto, ser engraçado. Tocar música eletrônica em um aparelho de som. Você vai ter que comprar um aparelho de som, gente. Isso vai vir eletrônico. Que vai lá bem no fundinho. Depois dos computadores vai ter o som. Vou comprar aqui o som. Gente, esse vídeo foi bem demorado porque eu me atrapalhei em algumas coisas. Vou dançar qualquer uma, gente. Qualquer uma. Cadê a cena que eu botei pra dançar? Prontinho, gente. Se eu não concluir é porque você deixou a música errada. Tocar música eletrônica. Tem que ser eletrônica. Música eletrônica. Música eletrônica. 2 minutos e 42 segundos. Pronto, gente. A tarefa foi concluída. Espero que eu tenha ajudado a vocês.